Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador aqui do Estúdio Granvia Medicina e hoje nós vamos comentar aqui a prova de Biologia do vestibular de inverno de 2025 da PUC de Medicina. Vamos lá então, vamos começar pela primeira questão. Então, a primeira questão ela comentava de uma síndrome Kwashiorkor, que aí ela está relacionada a quê? Ela está relacionada a uma escassez alimentar. E aí, com essa escassez alimentar, a pessoa come pouca proteína, consequentemente. Ingerindo pouca proteína, vai produzir também pouca albumina. A albumina é produzida no fígado e a albumina está relacionada a uma função bem importante. Vocês lembram? Então, a albumina está relacionada com a pressão coloidosmótica do plasma. Ou seja, o que a albumina faz? A albumina está aqui no plasma, no vaso sanguíneo, e a albumina ela puxa a água que está aqui no interstício para dentro do vaso sanguíneo. Bom, aqui a gente não comentou que a escassez alimentar gera pouca proteína disponível no corpo, e aí o fígado não consegue produzir albumina, que é uma proteína. Então aí o que acontece? O que acontece é que não vai ter albumina aqui. Não tendo albumina aqui, não vai puxar água daqui do interstício. Se não puxa água do interstício, o que acontece? Acumula água aqui no interstício. Bom, se eu acumulo água aqui no interstício, eu gero um processo de edema, que é o acúmulo de água no interstício. Bom, o edema, como a gente sabe, é uma hipervolemia. E como eu já comentei com vocês, está relacionado com a queda da pressão coloidosmótica do sangue, que é uma função da albumina. Bom, então vamos ver. Qual a melhor explicação da relação da redução da albumina e o edema? Então, se a gente for ver, é a letra B, que a redução da albumina ela vai diminuir a pressão osmótica ou coloidosmótica do sangue, que aí favorece a saída de líquido dos vasos para os tecidos e causa o edema. Então, a alternativa B é a correta. Vamos lá para a próxima. A próxima é relacionada a sistema nervoso, que aí a gente tem que lembrar aqui. Sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. O central é o encéfalo mais a medula espinhal e o sistema nervoso periférico é mais dos nervos. Que aí os nervos eles podem ter uma função mais autônoma, ou seja, mais automática, mais involuntária, ou aqui dividido em somático. E o somático tem uma função mais voluntária. Se eu for explorar aqui, sistema nervoso periférico autônomo, que tem uma característica involuntária, simpática, a simpática ela está mais relacionada com o neurotransmissor adrenalina. Já o parasimpático ele está mais relacionado com acetilcolina. É importante lembrar que tem dois momentos diferentes. O simpático ele vai estar relacionado ao momento de luta ou fuga, em que a adrenalina precisa ser liberada. Já o parasimpático, que tem a acetilcolina como principal neurotransmissor, é nos momentos em que está mais tranquilo, depois de um almoço, depois de uma refeição com bastante alimento, em que a acetilcolina vai ser liberada. Então vamos ver aqui, é para assinalar a correta. O sistema nervoso somático, então a gente sabe que é voluntário, é responsável por controlar atividades involuntárias? Opa, tá errado, a letragem já está errada. Letra B. O sistema nervoso autônomo é responsável pela percepção sensorial. Bom, a principal função do autônomo é automatismo, não está tão relacionado com a sensorial. Letra C. O sistema nervoso somático utiliza fibras eferentes para controlar músculos esqueléticos? Sim, porque o somático está relacionado a movimentos voluntários, portanto, do músculo esquelético, enquanto o sistema nervoso autônomo utiliza fibras eferentes para regular órgãos internos. Sim, que está relacionado ao automatismo. Então, letra C correta. Letra D. Músculos involuntários são controlados unicamente pelo somático? Bom, involuntário a gente sabe que involuntário está relacionado com o parasimpático, com mais o autônomo. Então, somático está errado. E letra E, os gânglios do sistema nervoso autônomo parasimpático estão localizados distante do órgão-alvo e liberam sobre esse mediador noradrenalina. Está errado aqui que o parasimpático libera acetilcolina e não noradrenalina. Então o neurotransmissor utilizado ali na alternativa está errado. Vamos para agora relacionado à osteoporose.
E aí a questão ela pede qual a relação entre osteoporose, menopausa e funcionamento ovariano. Bom, se a gente for lembrar, o que é a menopausa? A menopausa vai ser um período em que vai ter a cessação da atividade ovariana, ou seja, acabaram os óvulos dentro dos ovários. Bom, então aí o que vai acontecer? O ciclo normal é assim: é o FSH que vai estimular o folículo a se desenvolver e esse folículo vai produzir estrogênio quando ele se desenvolver. Bom, na menopausa, já como tem uma cessação da atividade ovariana, então vai ter menos estrogênio sendo produzido, já que tem poucos folículos sendo desenvolvidos, e aí, tendo essa queda do estrogênio, quer dizer que vai acontecer algo de diferente no corpo da mulher, em que vai ter uma função que não vai funcionar direito. Tipo, o estrogênio ele tem uma função bem importante, que é de inibir o osteoclasto. Bom, se na menopausa tem uma queda da produção de estrogênio por cessação da atividade ovariana, porque reduziu a quantidade de folículos, o que vai acontecer? Não vai ter essa inibição do osteoclasto. Logo, o osteoclasto ele vai funcionar bastante. Se ele funciona bastante, o que ele faz? Ele degrada osso. Bom, então a menopausa tem uma grande relação com a degradação óssea, que está tudo relacionado. Então vamos ver. A menopausa aumenta a produção de estrogênio? Está errado. A menopausa ela vai fazer uma queda de estrogênio. A diminuição do estrogênio é o único fator relacionado pela gênese. Bom, o único fator está errado, é multifatorial. A menopausa protege os ossos da mulher? Errado. A menopausa ela vai degradar os ossos da mulher. Na menopausa, cessa a atividade ovariana e há queda nos níveis de estrogênio, certo? O que leva ao aumento da atividade dos osteoclastos, células que destroem a matriz óssea, e à diminuição da atividade dos osteoblastos, células que produzem matriz óssea, e a maior ação do paratormônio. Bom, a alternativa D está muito certa. Só vamos ver aqui. A osteoporose é caracterizada principalmente por alimentação rica em cálcio? Errado. A osteoporose ela ocorre principalmente em mulheres que ingerem pouco cálcio. Então lá, próxima questão. Próxima questão 16. A 16 fala do cortisol, que o cortisol ele é um glicocorticoide, que ele está bastante presente aqui nos seres humanos, e a finalidade é regular o processo de gliconeogênese e está relacionado com catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Tá, e aqui ele comenta que um grupo de pesquisadores investigou o estresse crônico em estudantes universitários, que estudantes universitários eles têm um nível muito alto de catecolamina por causa de um nível muito grande de estresse. É só lembrar, vestibulando é muito estressado. Então, vestibulando, se a gente for dosar a quantidade de cortisol, vai estar elevadíssima. Tá, só que o que o cortisol faz? O cortisol ele é considerado o hormônio do estresse. Não sei se vocês sabiam, mas é o hormônio do estresse. E aí ele regula a gliconeogênese, só que assim, o estresse, quando a gente lembra de estresse, que a gente lembra? Luta ou fuga. Ou eu passo no vestibular ou eu não passo no vestibular. Ou eu fico... É tipo isso. E aí o cortisol, ele aumenta a adrenalina. É como se a gente estivesse em uma luta. A luta, por exemplo, vestibular. Em que nessa luta eu preciso de muita pressão tem que estar bastante elevada. E a frequência cardíaca tem que estar bastante elevada. E aí, como que a gente vê aqui nas alternativas? O cortisol, ao suprimir a secreção da catecolamina, está errado. O cortisol ele aumenta a adrenalina, aumenta as catecolaminas. Letra B. O cortisol, ao inibir a gliconeogênese, estimular a utilização de glicose, garante o suprimento para o desempenho e redução da pressão arterial? Não, está errado. Por caso, o que vai acontecer? Se eu tenho muita catecolamina, a catecolamina vai aumentar a frequência cardíaca, que vai aumentar o débito cardíaco, que aumentando o débito cardíaco vai aumentar a pressão arterial. Então, o que está errado ali? Se a gente for ver, o cortisol, ao aumentar a adrenalina, ele vai aumentar a pressão arterial e não reduzir. O cortisol vai atuar exclusivamente no sistema nervoso central. Está errado, ele atua em vários locais também. O cortisol, ao estimular a liberação da insulina e inibir a ação das catecolaminas? Não, ele estimula a ação das catecolaminas. E letra E, o cortisol, ao regular a gliconeogênese a partir de aminoácidos e a deposição de glicogênio hepático, disponibiliza fontes energéticas para o organismo, além de modular a resposta imune e influenciar o processo de aprendizado. Letra E é a correta. Próxima questão.
A próxima questão ela vai comentar de um medicamento que é o dinidrofenol, que ele é um medicamento que é usado, era para ser usado, mas o FDA proibiu, né, para emagrecimento. Como que ele vai funcionar? Aqui a gente tem a cadeia respiratória, não sei se vocês lembram, e aí dentro da mitocôndria, o processo desse medicamento era de desviar os íons H+. Bom, se vai desviar os íons H+, não vai estar funcionando adequadamente aqui a cadeia respiratória. Logo, aqui como comenta no texto, vai ter um processo de produção de calor, mas sem formação de ATP. Se a gente for ler, acontece isso. Bom, aí ele pergunta como que funciona. Letra A, o aumento da síntese de ATP? Bom, no texto ele falou que não tem formação de ATP. Então, se não gera ATP, não vai ter aumento. Então, letra A está errada. Letra B, a energia contida nos alimentos não proporciona a síntese e armazenamento de ATP? Errado. Os alimentos que a gente ingere, eles têm glicose, e a glicose ela vai gerar uma quantidade bem grande de ATP. Então, a letra B está errada. Letra C. A redução do transporte de íons para a matriz mitocondrial reduz a produção de calor? Não, ele aumenta a produção de calor. Ele gera calor. Letra D. Há bloqueio da cadeia transportadora de elétrons que forçava o organismo a utilizar reservas de gordura e amido diretamente, gerando uma redução significativa da massa armazenada. Perfeito. Porque como não consegue produzir ATP a partir de glicose, o que o corpo vai fazer? Ele vai usar a próximo suprimento. Próximo suprimento vai ser os lipídios. Opa, se eu utilizo lipídio, eu reduzo o peso. E aqui é o que ele falava, que reduz cerca de 1,5 kg por semana. Então é muito bom. Só que tem que tomar cuidado, que ao degradar os lipídios, vai gerar uma acidose metabólica, que é uma disfunção. E a última, há um aumento na formação de glicogênio e na síntese de triglicerídeos? Errado, o medicamento ele vai agir degradando os triglicerídeos, tanto que é assim que vai ocorrer a perda de peso. Próxima questão. Ele vai comentar aqui, é bem interessante, vai comentar aqui mais uma questão de genética. E aí ele comenta aqui que a complexidade não está relacionada ao tamanho do genoma. Então quer dizer que alguns seres unicelulares, como ele comenta aqui, podem ter um tamanho do genoma, um tamanho do DNA muito maior do que em seres humanos. E aí ele diz, aqui na questão ele quer saber sobre isso. Então, letra A. O tamanho do genoma expresso como valor C em organismos diploides representa a massa total de DNA, presente em uma cópia. A complexidade de um organismo não se correlaciona diretamente com o tamanho do genoma, pois organismos unicelulares podem ter mais DNA do que multicelulares, certo? Que é o que fala aqui, que a complexidade não está relacionada ao tamanho do genoma. Unicelular pode ter mais DNA que ser humano. Então, letra B. A quantidade de DNA em um genoma medida em pares de bases ou picogramas é diretamente proporcional à complexidade. Assim, organismos multicelulares sempre terão genomas maiores? Está errado. Letra C. Organismos com genomas menores, como a Escherichia coli, necessariamente apresentam menor número? Não, está errado. Letra D. A conversão entre picogramas e megabases demonstra que um picograma equivale a 978 pares? Não. Um picograma é 978 megabases. Então está errado. Letra E. O número de genes em um organismo é sempre proporcional ao tamanho do genoma? Está errado. Então a alternativa correta é a letra A. Próxima ela comenta do bicho geográfico, que é o ancilóstoma, ou ancilostomose. A ancilostomose ela vai ser transmitida principalmente pelas fezes de animais. E aí, essas fezes de animais, quando caem no solo, vão fazer com que as larvas acabem entrando pelas partes desprotegidas. Então, aí vai acontecer uma contaminação. Então, vamos lá. Essa proibição aqui da cidade de Matinhos, ela vai ajudar ou não a reduzir a ancilostomose? É isso que a questão quer saber. Então, a proibição não possui relação direta com a doença? Errado. A proibição é ineficaz? Não. A proibição é desnecessária? Não. A proibição é justificada apenas em alta densidade? Não. Letra E. A proibição é eficaz na prevenção do LMC, que é a doença ali. Pois evita a contaminação da areia com ovos do verme presentes em fezes de cães parasitados, de onde provém as larvas. Letra E correta. E a última comenta do processo de desidratação. Se a gente for lembrar, a desidratação é um processo em que tem hipovolemia, é um processo que tem pouco
pouco líquido no sangue. Tá, se tem um processo de pouco líquido no sangue, a gente tem que trabalhar com essas duas fórmulas. Pressão arterial é igual a débito cardíaco versus resistência vascular sistêmica, e débito cardíaco igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. O que acontece na hipovolemia? Na hipovolemia vai ter uma pressão baixa. E aí a gente tem que usar ou a resistência vascular sistêmica ou o débito cardíaco para tentar aumentar essa PA. Só que o que vai acontecer? O corpo ele vai tentar, pelo débito cardíaco, aqui aumentar a PA. Então, pelo débito cardíaco, ele vai tentar aumentar a frequência cardíaca. Então, vai ter taquicardia a pessoa. Então, vai tentar aumentar para ir aumentar o débito cardíaco e aumentar a PA. Então, vamos ver as afirmações. Os riscos de desidratação no verão, especialmente para gestantes e pessoas com doenças cardíacas, são: então, aumento da pressão arterial. Bom, se a pessoa está com desidratação, ela vai tentar aumentar a pressão arterial, só que ela não vai conseguir, porque só aumentando a frequência cardíaca não vai ser suficiente. Se ela tem desidratação, ela está com uma PA baixa. Letra B, aumento da temperatura corporal? Sim, porque se está com pouco líquido, não está conseguindo utilizar esse líquido ao seu favor. Porque normalmente quando está muito quente, o corpo ele usa a água que está no corpo, que normalmente está uma quantidade maior, para sudorese, para urina, e aí consegue dissipar a temperatura. Só que como a pessoa vai estar com desidratação, ela vai estar com aumento da temperatura, já que não tem essa água. Vai ter fadiga, vai ter tontura e vai ter risco de complicações cardíacas. A letra B está correta. Letra C, diminuição da frequência cardíaca? Não. A tentativa vai ser de aumentar a frequência cardíaca. Letra D, diminuição da temperatura corporal? Não. Vai ter um aumento da temperatura corporal. E letra E, aumento da pressão osmótica celular, retenção de líquidos e risco de hipertensão? Não, o risco é de hipotensão, como a gente coloca aqui. Bom, resolvemos as questões. Espero que vocês tenham ido bem. Tchau, tchau. Obrigado.